Antes de tecer um comentário sobre os elementos do culto e o culto de forma geral, eu queria rapidamente aqui divulgar para os irmãos que o nosso último livro publicado, esse aqui, A Sã Doutrina, uma perspectiva pentecostal clássica, ele foi publicado pelas edições Bernard Johnson. É um livro que, dentro da lição que nós estamos estudando esse trimestre, poderá de alguma forma ajudar os irmãos. Pelo menos dos 10 temas semanais, os irmãos poderão encontrar subsídio aqui. Inclusive tem um capítulo sobre a doutrina da igreja. Sim. Mas tem capítulos também sobre ordenanças que nós vamos ver. No próprio capítulo sobre a doutrina da igreja fala sobre ordenança. Tem um outro sobre adoração e louvor que tem a ver com culto. Enfim, poderá em muito ajudar os irmãos. Sobre culto e elementos e liturgia que está dentro da lição, antes de qualquer coisa, é importante dizer o seguinte: quando nós lemos o Novo Testamento, a partir da fundação da igreja em Pentecostes, como já foi falado, inclusive na fala do pastor Renato, ele menciona que, e na lição bíblica, que alguns outros, nem todos os teólogos concordam que a igreja nasceu em Pentecostes. E alguém pode ter ficado curioso de saber, então, e os que dizem que não nasceu em Pentecostes? Podem dizer que a igreja nasceu onde? Entre outros lugares. Inclusive, uma lição bíblica antiga trouxe uma posição diferente, onde o comentarista, alinhado com outros teólogos, afirmavam que a igreja nasceu na cruz, porque também é um evento futuro em relação a Mateus 16. Eu me alinho ao fato de que a igreja nasceu no dia de Pentecostes sem problema nenhum. Mas o que acontece após a fundação da igreja, o nascimento da igreja, quando a primeira comunidade cristã ali em Jerusalém começou a se reunir, e depois avançando pelas epístolas do apóstolo Paulo, nós percebemos o seguinte: nós não encontramos no Novo Testamento uma normatização sobre a ordem litúrgica de um culto. Nós encontramos os elementos de um culto, nós vamos citar aqui esses elementos. E que elementos devem estar presentes num culto? Mas a disposição deles e o tempo que cada um desses elementos precisam ter no culto, a Bíblia não normatiza. Isso é uma questão local, é uma questão da cultura local. Cada igreja compreende e entende isso de uma forma diferente, de maneira que, contanto que os elementos bíblicos do culto estando no culto, a ordem que eles vão aparecer e o tempo dado a cada um é uma questão muito, muito local, histórica e local e cultural. Qual o propósito ou os propósitos do culto? Nós encontramos em 1 Coríntios 14, 26, nós lemos aqui um texto que para mim é fundamental. Praticamente o capítulo 14 de Coríntios trabalha culto. O culto, a ordem do culto, o propósito do culto, os elementos do culto. E em 1 Coríntios 14, 26, que é um texto também citado na lição bíblica, nós lemos: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, o contexto aqui é do culto. Cada um de vós tem salmo. O salmo fala do aspecto do louvor e da adoração no culto. E talvez não seja por acaso que começa com salmos, porque o culto sempre teve como objetivo primordial a adoração a Deus. Mas ele continua: tem doutrina. A doutrina tem a ver com o momento da palavra, da ministração da palavra no culto. E, obviamente, enquanto os salmos têm a ver com aquilo que nós entregamos a Deus, a doutrina tem a ver com aquilo que Deus entrega para a gente. Na adoração, nós damos a Deus o que trouxemos para Ele. Na edificação ou através da doutrina, nós recebemos de Deus o que Ele tem para a gente. Falávamos aqui em off uma questão também que se escuta muito: qual a parte mais importante do culto? A parte mais importante do culto é o culto todo. É o culto Aleluia. todo. É o culto todo. Se a gente afirma que a parte mais importante do culto, essa minha afirmação é polêmica, mas a gente reproduz ela historicamente e talvez não reflete sobre ela. Se a gente afirma que a parte mais importante do culto é a palavra, e em detrimento da adoração, como assim?
se o propósito primordial de todo ajuntamento, acima de tudo, é promover a glória de Deus e adorar a Deus. Todo culto é importante, toda parte do culto é importante. As orações são importantes. O ofertório que foi agregado ao culto, provavelmente ao longo da história, a ministração da palavra, a adoração, tudo é importante no culto. Falávamos aqui ainda em off que nós temos o hábito de dizer o seguinte: irmãos, agora chegou a hora da palavra. Ninguém se mexe, ninguém fala, ninguém conversa. Mas pode falar antes? Pode se mexer antes? Pode se movimentar antes? Não. O culto é solene do começo ao fim. A adoração é um momento solene, a oração é um momento solene, a pregação é um momento solene. Então, todos os elementos do culto são importantes. Obviamente, para esse momento, enquanto igreja militante, enquanto estamos aqui, há uma importância da palavra para nossa edificação, que é um segundo propósito do culto, associado à adoração. O culto tem como objetivo a adoração a Deus, através dos salmos, edificação através da doutrina. Então, enquanto a igreja milita, ela precisa da palavra para a edificação. Mas após o arrebatamento da igreja, no culto eterno, na adoração, na eternidade, bom, nós estaremos já com o próprio Deus, que não nos falará por mediadores, não se comunicará conosco por mediadores, e a adoração estará lá presente. O louvor, a adoração estará lá presente. Então eu considero que todos os elementos do culto, e em especial adoração e ministração da palavra, são de igual importância. Nos dois, Deus está no centro. Ele está no centro da nossa adoração e Ele está no centro da nossa dependência. Da nossa adoração, quando ministramos a Ele louvor, cânticos, e está no centro da nossa dependência, quando dele dependemos para sermos edificados, para nos alimentarmos através da palavra. Então, propósitos: adoração a Deus, edificação da igreja. E aqui eu concluo com uma contribuição fundamental do pentecostalismo, do movimento pentecostal. O movimento pentecostal resgatou um terceiro elemento presente no culto do Novo Testamento, que ao longo da história da igreja foi sendo extinto, principalmente a partir do momento em que a igreja passou pelo processo que nós chamamos de institucionalização. Quanto mais organizada a igreja foi ficando ao longo dos séculos, menos dependente do Espírito ela se tornou. E isso refletiu no culto. Percebam que eu cheguei até a metade do versículo 26. Sim. Que fareis, pois, irmãos, quando os ajuntais, cada um de vós tem salmos e tem doutrina. Mas não só tem salmo e doutrina. Há muitas igrejas hoje que só tem salmo e doutrina, porque elas são sensacionistas, não creem mais na operação do Espírito, como nos diz o Novo Testamento. Mas olha o que o texto diz na sequência. Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Então os dons espirituais estavam presentes no culto da igreja do Novo Testamento. Então o pentecostalismo resgata essa necessidade de edificação também e de adoração também mediante a ação dos dons do Espírito. Por exemplo, é possível, sem os dons espirituais, sermos edificados com a palavra. Mas se há aqui um relato dos dons, da presença no culto de revelação, de língua, de interpretação, é porque há essa necessidade também de contribuição dos dons espirituais presentes no culto para a edificação da igreja. E não somente para a edificação da igreja. Com os dons espirituais, nós também adoramos a Deus, porque entre os cânticos espirituais que entendemos como o cantar em línguas, por exemplo. Sim. Concluo. A adoração a Deus, a edificação, a adoração a Deus por meio do louvor, da música, de palavras que nem sempre fazem parte da música. Eu posso adorar a Deus e louvá-lo sem música. E eu faço isso no culto quando eu digo glória a Deus, aleluia. Eu estou adorando sem música. E adoro e o louvo também com música. A edificação da igreja através da doutrina, da exposição da palavra e dos dons espirituais.
Sim. Então, aqui Paulo resume com esses propósitos, objetivos principais, a adoração a Deus e a edificação da igreja. É possível usar o culto para efeitos de evangelização? Sim. Sim. Mas pode estar de alguma forma subentendido aqui, mas não enfatizado aqui. Porque a ênfase aqui em 1 Coríntios 14 como um todo é a adoração a Deus e a edificação da igreja. A presença de não crentes no culto propicia a oportunidade deles serem também alcançados pela pregação, pela exposição da palavra. É errado realizar cultos com foco evangelístico? Não. Campanhas evangelísticas, cultos fora e dentro da igreja com objetivo evangelístico? Não há nada de errado. A pregação do evangelho ela pode acontecer dentro do templo, mas deve acontecer principalmente e primordialmente fora do templo, fora das quatro paredes do templo. Então é importante destacar isso. Se a adoração a Deus e a edificação da igreja continuar através desses elementos em nosso meio, nós estaremos vivendo ou praticando o culto segundo os princípios e os fundamentos bíblicos para a realização e para o propósito de um culto.